Hoje nós vamos falar sobre o que se passa dentro do laboratório, dentro do processo de fertilização in vitro. Sou o Dr. Raul Nakano, sou especialista em reprodução humana e nós vamos falar hoje então o que se passa dentro do laboratório quando você faz um processo de fertilização in vitro. Para entender um pouquinho melhor, vamos dividir um pouquinho em algumas etapas. A primeira etapa é a fase de produção de óvulos. Então a paciente toma alguns tipos de medicações, pode ser injetável ou comprimidos. Nessa fase há uma produção. Uma segunda etapa é quando haja a coleta disso. Então a paciente vem sob sedação, colhe esses óvulos, guiado por uma ultrassonografia transvaginal e colhe-se os óvulos. E a terceira etapa, que é o que nós vamos discorrer hoje, é a etapa laboratorial, que é muito interessante. Nessa etapa, a gente sabe que os óvulos colhidos, nem todos os óvulos são maduros ou em condições de serem fecundados. Então, há uma classificação. A princípio, os óvulos são maduros e imaturos. Os maduros, que normalmente são a maioria, é que vão ser fecundados. Porém, a gente não fecunda imediatamente. A gente precisa de algumas horas. É como se esses óvulos ficassem incubados um tempinho, acabar de amadurecer o processo de maturidade. Então, a gente espera algumas horas e depois vai fazer a classificação se são maduros ou imaturos. Nessa hora, a gente vai analisar esses óvulos e esses óvulos são envolvidos por umas células que chamam cúmulos. Então, tem que fazer a retirada desse cúmulo. Então, algumas horas depois faz-se isso e aí se faz a fecundação dentro da incubadora. Essa é uma etapa interessante, porque pode ser que a gente precise ajudar. Então, tem a fertilização clássica, onde não há necessidade de fazer essa ajuda, e tem a fertilização por ICSI, que são as iniciais de intracitoplasmática sperm injection, que é a micromanipulação. Pega o óvulo, pega o sêmen e juntam. Tem essa técnica chamada ICSI, que é uma modalidade, é um derivativo da fertilização in vitro. Porém, uma vez colocado na incubadora, espera-se alguns dias. A princípio, pode ser transferido no segundo ou no terceiro dia, ou no quarto e quinto dia. Isso vai depender de cada caso, do tipo da indicação do profissional. Agora, se a gente faz essas duas classificações e faz a transferência, ok. Quando chegar no quinto dia, a gente tem três possibilidades. Primeiro, a gente pode transferir esse embrião, a gente pode congelar esse embrião, ou a gente pode também fazer análise genética desse embrião. Agora, uma vez transferido, a gente coloca no útero e espera, então, que esse embrião venha desenvolver e redundar numa gravidez. Nem todos os óvulos que são colocados para a fertilização chegam em condições de transferência. Por exemplo, se a paciente tem menos de 35 anos de idade, vai chegar possivelmente uns 2 embriões. E quando a paciente tiver 40 anos de idade, por exemplo, aí precisaria talvez uma vez e meia, 8, 9 óvulos para ter pelo menos 2 embriões para serem transferidos. Isso é devido ao momento biológico de cada paciente, ok? Então é isso. Essa fase é muito fascinante. A gente que trabalha com essa etapa da vida, a gente se sente privilegiado de poder participar desse momento tão sublime desse casal. A gente torce junto e a gente vibra junto para que as fecundações aconteçam e redundem numa gravidez, ok? Então é isso. Havendo alguma dúvida, estamos aqui disponíveis para dar mais informações e não esquece de dar um joinha aí ou fazer um comentário para esse tipo de informações ir para mais pessoas, ok? Até mais!